Olá, sejam muito bem-vindos ao Donjo Flair. Aqui é Helena Marques, eu sou astróloga, taróloga e numeróloga, criadora do portal de autoconhecimento Donjo Flair. Acessem o meu site www.donjoflair.com e hoje vamos falar sobre meio do céu em Escorpião. Meio do céu, casa 10, qual é o meu legado? Quais são as carreiras, as possibilidades profissionais mais direcionadas a esse posicionamento astrológico? É isso que vamos ver. Roda a vinheta! Então, queridos, mais uma vez sejam bem-vindos. Eu quero falar de uma novidade também, que eu estou muito feliz, que eu estou com um quadro sobre astrologia, tarô, na TV Aratu, SBT em Salvador, todas as segundas-feiras, 13h20, canal 4. Então, quem quiser assistir, vejam. Quem está em Salvador, só acessar o número 4. Quem não, também tem o Aratu Online que vocês podem ver. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre meio do céu em Escorpião, que é a casa 10. Então, o que é o meio do céu? O que é a casa 10? Primeiramente, o meio do céu na astrologia é conhecido como o ponto mais alto do mapa astral. Em termos práticos, o que é que esse ponto quer dizer? Que também é conhecido como casa 10, que acaba sendo o ponto em que o nosso trabalho acaba sendo reconhecido, acaba sendo visto, é a nossa persona pública que está em pauta. Então, as pessoas acabam falando muito de o meu propósito na materialidade, mas eu tenho muito cuidado para falar essa palavra propósito, porque eu acredito que ao longo da vida a gente acaba tendo diferentes propósitos e diferentes lições. E acho que dar essa carga ao meu propósito é muito forte, sendo que temos uma vivência múltipla. Contudo, eu concordo que a gente deixa um legado. Esse legado que eu falo de um viés mais assertivo, mais direcionado, a partir do que a gente faz. Então eu gosto de pensar o meio do céu, a casa 10, como sendo o legado que o nosso trabalho traz, como a gente se torna conhecido, pelo que a gente se torna conhecido. Então, visto essa explicação do que é o meio do céu, do que é uma casa 10, vamos entender como isso se processa no signo de Escorpião. Escorpião é sobre profundidade. Escorpião é sobre intensidade. Escorpião é sobre emoções profundas. Então, dito essas três características que eu acho que são bem escorpiônicas sobre transformação, transmutação de energia, tem uma lei da química do Lavoisier que ele fala: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tem até uma música de um dos meus cantores favoritos, que é o uruguaio, que é o Jorge Drexler, que se chama Todo se Transforma, que foi até baseado nessa lei da química, que eu acho muito escorpiônica, muito do legado do meio do céu em Escorpião. Então, visto essas questões, eu diria que profissões nas quais pode-se deixar esse legado da profundidade do que está sendo feito, do caráter transformador, de transmutação de energia e de determinadas áreas que requerem uma pesquisa constante, uma renovação constante. Eu vejo muito meio do céu em Escorpião em mapas de engenheiros. E é bem engraçado. É claro que a gente pode pensar em um viés assim mais literal, engenharia química, farmácia, uma vez que são profissões intimamente ligadas com essa questão de mudança de estado, transformação de energia durante todo o tempo, porque quem tem um pouquinho de conhecimento de química sabe que
para que você consiga chegar a determinadas substâncias, que você vai combinando diferentes produtos, testando reações, fazendo balanceamento de equação. Quem se lembra do ensino médio que é difícil, gente, balancear a equação eu lembro que a soma dos reagentes para se chegar em determinado produto, e não é fácil. Então demanda muito esse conhecimento de entender os diferentes estados das substâncias, da matéria, o que se quer a partir disso. Então, as múltiplas engenharias, é claro que o viés mais óbvio talvez seria pensar nisso na parte química, mas na engenharia elétrica também requer esse entendimento de diferentes unidades, né, de como atua a corrente, a energia, o próprio movimento de entropia para gerar determinado tipo de energia. Acredito também que engenharia mecânica, com a mecânica dos fluidos. Então, engenharia é um ramo muito bom para quem tem esse meio do céu em Escorpião. O meio do céu em Escorpião, eu diria que ele também tem uma carga muito legal para professores, no geral. Porque a gente sabe que um professor, ele não para de pesquisar, de se aprofundar na área. Então, eu acredito que talvez muitos de vocês que estão vendo esse conteúdo sobre astrologia pode ter o mínimo de interesse em astrologia. Podem até não ser astrólogos, mas podem ter um interesse nessa área. E astrologia, gente, tarô e numerologia, é claro que para que você trabalhe, você tem que ter uma certa base, mas são campos que a pesquisa não para. Eu tenho muitos livros sobre esses assuntos. Eu tenho certeza que eu ainda terei muito mais, sendo que eu já leio desde a minha infância. E é claro que as nossas vivências, a nossa prática enquanto profissional, as nossas análises de mapas e mais mapas vão muitas vezes moldando, nos ajudando nas interpretações, mas acaba sendo um campo o qual a pesquisa, o autoaprimoramento constante não para. Então, campos que demandam sempre você estar constantemente se atualizando são de suma importância para o meio do céu em Escorpião. Então, professores em geral, que professores, não importa necessariamente a disciplina, não importa a cátedra, sempre precisa estar atento, né, aos diferentes avanços, porque, por exemplo, se você é um professor de história, talvez a sua especialidade seja história medieval. E o que aconteceu, né, nos tempos medievais, aconteceu. É claro que pode sempre vir um novo documento, uma nova história, e por isso requer essa constante atualização, mas é claro que muitas vezes, ainda que você seja especialista em história medieval, que é algo que remonta os séculos 13, 14, 15, há tanto tempo atrás, é importante fazer esse diálogo com agora, com o século XXI. Então não tem como você deixar de estar sempre estudando, de atualizar-se constantemente, ainda que a sua especialidade seja em algo antigo, entende? Então, por isso que o meio do céu em Escorpião é algo presente em vários professores, não importa a disciplina, também professor de português, de a própria química que eu falei, porque requer uma atualização constante. Eu também vejo meio do céu em Escorpião comum em pessoas que acabam lidando com essa questão de reabilitação, muitas vezes psicólogos, fisioterapeutas, porque requer entender como fazer essa mudança de estado, como fazer essa transformação, essa transmutação de energia, que é você pegar uma energia estagnada, que muitas vezes o psicólogo ele acaba fazendo aquele papel de transmutador, de fazer com que o seu paciente
possa se dar conta de padrões de pensamento, de crenças limitantes, de traumas que ele carrega durante toda uma vida e tente se livrar disso e se tornar a melhor versão de si mesmo. E é um trabalho constante e é um trabalho que não tem muitas vezes um prazo para acabar. Então também, né, um fisioterapeuta que pega aquele paciente que muitas vezes está com os movimentos limitados por conta de uma lesão, de algum acidente, e para além de trabalhar de fato a parte física, muitas vezes esses profissionais também precisam dar alguns gatilhos mentais para que aquelas pessoas consigam acreditar que mesmo depois de um período limitado, um período na qual aquele movimento não estava tão legal, que elas vão poder, com os determinados exercícios, com a determinada prática, voltar. Então é um meio do céu que traz muito essas questões, repito, de profissões que acabam lidando com transmutação de energia, profundidade, intensidade, na qual a busca daquele tema, a pesquisa daquele tema tende a ser constante e sempre traz novidades, ok? Então é isso, queridos. Se vocês gostaram, por favor, eu fico muito grata se vocês se inscreverem no canal para que possamos mais e mais levar esse conhecimento, vocês também aprenderem novos tópicos de astrologia, tarô e numerologia. Peço que deem um like, ok? Isso vai contribuir muito para o meu trabalho. E se você quiser marcar uma consulta comigo, é muito fácil, fica aqui abaixo o link do WhatsApp para fazermos um mapa vocacional, um mapa astral, uma consulta de tarô ou numerologia com sugestão de mudança de assinatura, tá bem? Então, meu muito obrigada, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!